Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822-7582. Catarinando, nosso encontro aqui na TV Floripa. Você já pensou numa palavrinha-chave que a gente pratica todo dia e toda hora? Negociação. Eu estou aqui com o Natanael, ele que é um negociador por excelência, né? Professor e advogado. Obrigado, hein, Natanael, por aceitar nosso convite gentilmente. Eu que agradeço. E nós vamos falar um pouquinho sobre negociação, tá? Ele que é um expert, que dá cursos, inclusive acabou de vir de um ali aqui do sul do Brasil, vai para outro em São Paulo também agora, e vamos falar um pouquinho disso. Natanael, negociação. Quando a gente fala essa palavra, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é dinheiro, né? Vamos negociar quanto eu vou ganhar de você, você de mim. Negociação é só isso? O que que é? Primeiramente, doutor Roberto, quero agradecer pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui conversando sobre um tema tão importante para a vida das pessoas e para o convívio das pessoas, que é a negociação. Quando se fala em negociação, sim, geralmente se pensa logo na negociação no aspecto econômico, ou seja, é negociar preço, é negociar compra, negociar venda, e a negociação é muito mais abrangente do que isso. A negociação se aplica em todos os setores, em todas as etapas da vida e em todos os relacionamentos. A negociação é um processo relacional e dialógico. Ou seja, a negociação existe como um instrumento para sanear as relações. Existe como uma ferramenta de discussão entre divergências, entre pessoas que divergem, buscando exatamente um consenso, buscando sanear essa relação. Então, o processo de negociação é visto, sim, como uma ferramenta, porque não pode ser confundida com o fim, porque a negociação é usada para um fim, e o fim é a conciliação de interesses divergentes. O fim não é negociar, então ninguém pode se sentir realizado porque fez uma negociação. Não, vai se sentir realizado com o resultado dessa negociação. Ou seja, se as partes saíram satisfeitas com o resultado, aí a negociação se estabeleceu plenamente. Interessante, aqui enquanto você falava eu estava pensando, quer dizer que, por exemplo, um fato extremo da humanidade, um fato terrível que é a guerra, a negociação é justamente o remédio anti-guerra. Seria isso? A negociação no seu extremo, a diplomacia? Toda guerra se dá exatamente pela falta de uma conciliação, ou seja, pela falta da utilização da negociação, de buscar a solução. Eu faço uma comparação da negociação enquanto instrumento, enquanto ferramenta, com, por exemplo, uma tesoura num corte de cabelo. Você precisa cortar o cabelo, você vai cortar o cabelo e para esse corte de cabelo será utilizada uma tesoura. Mas você não sai dali feliz porque usaram uma tesoura. Você sai dali feliz com o resultado do corte do cabelo. Então, por isso que é importante ter clareza do conceito de negociação, o que é a negociação e para que serve. Então, a negociação se aplica em todas as relações. Por que os casais se separam? Porque falta conciliação em algum ponto, porque não estão abertos a uma negociação. Então, é importante saber o que é e saber para que serve. Então, o ponto principal na relação com a negociação é de que as partes tenham clareza do que é que elas estão fazendo quando se dizem negociando. Ou seja, a negociação é uma ferramenta, então, seria isso? Basicamente. É uma ferramenta, é um instrumento. Porque assim, quando há divergência de pontos de vista, quando há divergência de opiniões, uma opinião pode prevalecer pela autoridade de uma das partes, pela força de uma das partes, que tem mais força do que a outra, então impõe a sua vontade, ou
na negociação, ou pela negociação. Então a negociação é uma forma, é um instrumento, né, de buscar essa conciliação. Muito bem, e olha que interessante. E se eu te perguntasse assim, dentro dessa perspectiva então que você está colocando do que é a negociação, quais são algumas linhas ou algumas maneiras de facilitar essa negociação, ou de se fazer uma negociação ética que, né, que na realidade é uma relação de convencimento que a gente faz na negociação, pelo que eu estou entendendo? A negociação é um processo relacional. Então, o primeiro ponto é você valorizar a relação. As pessoas estão acima do objeto da negociação. Então, esse é um ponto importante, né? Porque se você focar no objeto, você corre o risco de destratar as pessoas. E destratando as pessoas, você corre o risco de prejudicar o objeto. Ou seja, a negociação se viabiliza exatamente no relacionamento entre as partes. Tanto é que o sucesso de uma negociação é facilitado se as partes já têm um bom relacionamento. Assim como é dificultado, claro, se as partes já vivem brigando. Né? Então, o relacionamento é a base. Então, o que é a negociação? É uma discussão de relação. É uma DR. Né? E por isso que se aplica em todas as situações. Porque, independentemente de você estar discutindo economicamente, ou discutindo matrimonialmente, conjugalmente, né, ou discutindo no trânsito, o que é que existe? Existe um desconforto, existe um incômodo nessa relação. Então, qual é o objetivo da negociação? Sentar, conversar, né? E aí por isso que é dialógico, porque não é uma pessoa se queixar para que a outra concorde em ceder. Não, as duas vão conversar, as duas precisam ser ouvidas e as duas precisam falar. Então é um diálogo, necessariamente. E aí a dificuldade, então, né? Talvez, ô Natanael, você que estuda muito isso, eu não sei, uma opinião, a cultura brasileira, ela tem uma coisa assim, das vezes a gente não tem um enfrentamento das coisas, né? A gente vai para lá, vai para cá, né? Eu vejo e comparando, fiz alguns trabalhos, por exemplo, na Alemanha, o pragmatismo do alemão é uma coisa muito mais que o do americano, por sinal, né? Sim. E o alemão, ele diz, se eu tenho um problema, eu enfrento o problema. E talvez nessa cultura lusitana, nossa, é uma percepção, né? Sim. Muitas vezes a gente diz, não, peraí, vamos esperar um pouquinho. Então, quando a gente também não faz o enfrentamento dessa DR, é um problema para a negociação. Sem dúvida, porque a falta de providenciar uma negociação quer dizer que o problema vai persistir. E sem dúvida, doutor Roberto, a cultura é fundamental em toda a nossa vida, em todas as nossas ações, né? Nós agimos e nós vivemos guiados por uma cultura. Então, na negociação não é diferente, né? Nós vamos negociar conforme a nossa cultura. Então, existem as percepções, né? E as percepções decorrem de diversos fatores que estão inseridos nisso que chamamos de cultura. Sim, muito bem. E interessante isso, que até um dos entrevistados nossos, que a gente falou sobre a China, o Pomar, ele dizia o seguinte, ele leva muito grupos de empresários brasileiros lá para a China. E ele dizia o seguinte, quando os empresários lá convidam as delegações, as pessoas para jantar, não é um simples ato de janta, está dentro da negociação. E perder esta oportunidade da janta lá, não é só perder um roteiro gastronômico, mas perdeu uma possibilidade de negociação, né? Sim. Enfatizando isso da cultura. E até se fala, doutor Roberto, que os chineses, quando eles convidam para uma negociação, a última coisa que eles vão tratar é a negociação. Porque a cultura deles, naturalmente, que é da paciência, né? Eles são mais pacientes, são mais tolerantes, e se vai um ocidental para lá, que tem uma cultura diferente, é mais afoito, mais agoniado, quer ir logo ao assunto, então disse que eles primeiro dão um jantar, eles primeiro mostram a cidade toda, eles procuram
deixar a pessoa à vontade, mas na realidade eles estão pressionando mais, porque sem dúvida as pessoas têm um tempo para estar lá, né? Não vão passar o resto da vida lá. Então, quando vai chegando o tempo, quanto mais se aproxima o tempo de esse negociador voltar, mais pressionado ele fica. E aí é que eles vão falar na negociação. Essa é uma postura que eles, não vou dizer que eles todos usam, né? Que essa utilização é só para destacar o que você falou sobre a diferença de culturas. Né? Ok, nosso tempo aqui é curto, né? Estamos encerrando, mas antes, um último aspecto. Paciência. Importa isso na negociação? Eu sempre digo que aquele ditado de que quem tem pressa come cru, eu digo que em negociação, quem tem pressa nada come. Porque ele vai ter que fazer concessões, muitas vezes indevidas, exacerbadas, porque ele quer se livrar daquilo. Que é exatamente essa questão da negociação enquanto ferramenta. Né? A negociação é uma ferramenta e, portanto, exige alguma habilidade ou conhecimento para ser utilizada. Né? Porque senão, uma faca você pode se cortar todo quando for cortar alguma coisa, né? Assim, se não souber utilizar adequadamente. Então é importante. Sabemos isso, que a negociação é uma ferramenta e, como tal, precisa ser devidamente utilizada para que gere o resultado esperado. Porque o foco não é o processo de negociação, o foco é o resultado que se espera. Por isso que os negociadores precisam ter essa clareza. Quando entrar no processo de negociação, o que é que eles querem, do que eles precisam, que muitas vezes é diferente do que eles querem. Né? E é exatamente um ponto da negociação, o que se deve buscar é identificar do que as partes precisam, muito mais do que aquilo que elas querem. Ok, agradecemos, Nathanael, obrigado aí por aceitar nosso convite, né? Foi um prazer. E o prazer é nosso e obrigado a você que nos assiste. Até a próxima. Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822 7582.